Os advogados da coligação Souza Unida, doutor Helder Carvalho e Ney Formiga, apresentaram no começo da tarde desta quarta-feira contestação junto ao cartório da 35ª Zona Eleitoral sobre o pedido de inelegibilidade feito pelo Ministério Público Eleitoral contra o registro do candidato a prefeito Fábio Tairone, das oposições aqui sozenses. A contestação traz à tona que não há impedimento jurídico contra o pedido de registro de candidatura de Fábio Tairone, que a condenação judicial pela primeira Câmara Civil do TJ se encontra sob grau de recurso especial no aguardo da decisão final, cujos documentos foram anexados à lide. A defesa de Fábio Tairone ajuntou aos autos do pedido de impugnação do registro de candidatura a prefeito apresentado pelo representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Samuel Miranda Colares. Os autos seguem agora para a apreciação do juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral de Souza, doutor Renan do Vale. No ar, Folha do Sertão. O seu programa de entrevistas e notícias no rádio pela 104 FM. Política, sociais e as últimas do dia em destaques. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Quem escuta, acredita. Folha do Sertão no rádio. Apresentação Pereira Júnior. Hoje vamos debater sobre lei de responsabilidade fiscal dentro do assunto democracia. Doutor Dinarte Fernandes, hoje ao vivo no Repórter PB no rádio, e vamos debater sobre este assunto. O que é lei de responsabilidade fiscal? Como os gestores podem ficar atentos a cumprir esse detalhe importante? Lei de responsabilidade fiscal, fique atento, porque a democracia é isso, é debate, é informação, é assuntos importantes para o seu esclarecimento. Folha do Sertão no rádio. Apresentação Pereira Júnior. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Boa tarde, Souza, Alto Sertão da Paraíba. Hoje é uma quarta-feira, dia 17 de agosto de 2016, e a partir de agora 60 minutos de jornalismo ágil, sério e competente, sem minhas palavras, tudo o que você quer saber de forma dinâmica e imparcial. A produção e a apresentação Pereira Júnior, parte técnica de Valdemir Silva, reportagens Ian Júnior e participações de Tavares Sobrinho, Jackson Queiroga e Daniel Alexandre. A rede social é com a Dinha. Ligações ao vivo aqui para os nossos estúdios, ou você poderá interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98140 4747, então no 981 44 46 46. E a rede social facebook.com/repórterpb e o twitter.com/repórterpb. Ou acesse também o nosso link, nos escute pela rede mundial de computadores, repórterpb.com.br. A rádio é a 104 FM, a querida apaixonada do sertão da Paraíba. Estamos apresentando Folha do Sertão no rádio. Quem escuta, acredita. Pereira Júnior. Olha, a SIGA Autoescola em Souza está com portas abertas, e a SIGA tem compromisso com você, responsabilidade com todos, e é o seguinte, olha, vem aí grandes novidades que a SIGA Autoescola vai apresentar para você. A SIGA Autoescola, se você está precisando mudar de carteira para a categoria D, dirigir motobis, né? Dá aquela modificação na sua carteira, siga Autoescola divide em até 12 vezes no cartão. Siga Autoescola com frota nova, Rua Maria Marques, perto da Faculdade Centro de Souza. Telefone é o 3521-1706. Siga Autoescola Souza e São João do Rio do Peixe. Por tratar-se de um lugar diferenciado, Cemitério Parque Jardim da Paz trabalha para que este espaço ultrapasse a sua verdadeira função. Disponibilizamos de amplas e confortáveis salas de velório para você poder velar o seu ente querido. Os serviços são de alta qualidade para o total conforto de seus usuários e visitantes, com parcelas facilitadas. Cemitério Parque Jardim da Paz, saída de Souza para Marisópolis. Telefone 3522-1409. Olha, atenção, comunicado do Varejão Autosserviço aos seus clientes.
Pedimos a todos os clientes que efetuaram pagamentos no Banco Postal do Varejão Autosserviço no período entre 4/7/2016 a 12/8 que procurem a empresa, pois foi detectado um erro de sistema em algumas operações. Horário de atendimento de 7h30 às 11h30 e de 13h30 a 16h30. Procure Raniele. Agradecemos a sua compreensão. A direção do Varejão Autosserviço. E doutor Valmir Braga, seu cirurgião plástico, cuida do bem da sua autoestima, traumatologista, odontólogo. Vale salientar que doutor Valmir Braga acaba de concluir o curso de implante de dente, então ele está prontíssimo para fazer o seu tratamento, aquilo que você mais almejava, por preços, olha, diferenciados, preços menores, somente doutor Valmir Braga sabe fazer. Então procure agora ele, o telefone é o 3521-2501. Doutor Valmir Braga, o seu cirurgião buco-maxilo traumatologista. É a Cerâmica Dois Irmãos em Tenente Ananias fabrica tijolos, telhas, lajotas de qualidade e o melhor, com preços diferenciados. Antes de começar a reformar, construir, consulte-nos e faça uma tomada de preço. Fale com o amigo Costa. Certamente encontraremos a solução para deixar sua construção ainda mais bonita, com tijolos, telhas e lajotas de qualidade. Cerâmica Dois Irmãos, telefone 084 99995 2792, em Tenente Ananias do amigo Costa. E aí, Valdemir, como é que vai, Vossa Excelência? Tudo beleza? Como é que tá? Tranquilo? Muito boa tarde a você, Pereira. Boa tarde, Adinha, Daniel, nosso público ouvinte. Pereira, eu tô muito bem, graças a Deus. E o Brasil hoje? O Brasil também, eu acredito que foi muito bem, né, Pereira? Eu não assisti, não. Quem assistiu foi meu gatinho safadinho sozinho, mas eu tava trabalhando, não tive tempo, não. Ontem era a Mauri gritando: ô time ruim. E hoje? Cai hoje. Ô time bom, né? E aí, Dinha, tá tudo bem? Tudo bem, Pereira, graças a Deus, né? Sei. Vamos lá, Valdeli Cabeleireira, Pereira. Fica na rua Nanete, bairro Gato Preto, telefone 9109-9141. Corte, escova, relaxamento técnico, redutora, mexe, cores em gerais. Vá lá, confira. Fique linda e maravilhosa, Valdeli Cabeleireira. Muito bem, um abraço para a Valdeli, que acompanha o repórter PB aqui pela sua 104 FM. A aceitação da Clínica da Família em seu segundo ano de existência nos faz mais responsáveis pela saúde de Souza e região, ofertando sempre mais pelo menor preço, consultas com especialistas, exames de imagens e laboratórios por preços que todos podem pagar. Então você já sabe, quer fazer consulta com preços populares e com médicos especialistas? Então procure a Clínica da Família. Fica na rua Dom Bezerra, bem no centro da cidade. O telefone é 3522-3035. Vá lá na Clínica da Família. E o médico oftalmologista Dr. José Vicente atende todos os dias à tarde em sua clínica de olhos na rua Bento Freire 37, Gato Preto, a partir das 14 horas. Marque a sua consulta pelos telefones 3521-2623, 3522-1924. Clínica de Olho Dr. José Vicente, aqui na cidade de Souza. 17h15, Valdemir. Daqui a pouco, quem vai estar aqui presente comigo é doutor Dinarte Fernandes. Vamos falar hoje sobre a lei da responsabilidade fiscal, que é muito séria essa lei, e se os gestores públicos não cumprirem esta lei, né, passarão por sérios problemas. Então vamos discutir isso. O que é essa lei? Por que essa lei foi criada? Para que ela serve? Né? Quais os trâmites legais que ela exige de um bom gestor? Né? Então tudo isso, doutor Dinarte Fernandes, que é professor da Universidade Federal aqui de Souza, é advogado também, contador, e ele vai tratar deste assunto com a gente aqui no Repórter PB, hoje aqui na 104 FM. Você sabe o que é a lei de responsabilidade fiscal? Daniel? Tô lembrado não, nesse momento. Eu também não, eu não sabendo de nada. Daqui a pouco vamos saber. Não se preocupe não. Olha, seleção brasileira goleia Honduras, né? E disputará agora a quarta de final. É verdade isso? Mas eu não tô acreditando num negócio desse não. 6-0. 6-0, digo, perdão, já até chirei aqui. 6-0 foi a informação que nós temos. Eu não assisti não, tu assistiu?
Eu não. Só quem assistiu foi meu gatinho safadinho lá em casa, deitado na cama. O tempo é curto, televisão ligada, e eu não tive tempo, né? Se tivesse, né? Pois é, vamos às informações a partir de agora, enquanto o doutor Dinardo está chegando para começar aí essa nossa conversa sobre lei de responsabilidade fiscal. Finalmente a seleção brasileira desencantou dentro de campo. Nas semifinais, no estádio do Maracanã, na tarde desta quarta-feira, o time do Brasil, comandado por Rogério Micali, bateu Honduras por 6-0. Os gols da partida foram anotados logo aos 14 segundos do primeiro tempo, com Neymar no gol mais rápido da história das Olimpíadas. Neymar marcou mais um. No segundo tempo, no finalzinho do jogo, de pênalti, Gabriel Jesus fez também 2, Luan fez o dele e Marquinhos, zagueiro da seleção de cabeça, também guardou mais um. Renato Augusto, experiente volante da seleção, falou do apoio da torcida. Eu acho que o mais importante é trazer o torcedor. Foi legal a vitória, mas por trazer o torcedor de volta pra gente, um apoio, uma festa linda que vocês tiveram aqui e presenciaram. Então, eu acho que esse foi o fator mais importante de hoje. E também do estilo de jogo da seleção. Depois que a gente achou um esquema tático forte, a equipe se encaixou, os jogadores da frente são extremamente importantes nesse primeiro bote e tem feito a diferença. O time comandado por Rogério Micali agora respira um pouco mais aliviado. Mesmo empatando em 0-0 os 2 primeiros jogos, a seleção jogou bem. Neymar fez de novo o papel que o Brasil precisava, de um verdadeiro capitão em campo. E o time de Micali ainda não tomou gols nesta edição dos Jogos Olímpicos. E enfrenta na final olímpica o vencedor de Alemanha e Nigéria. A grande decisão acontece neste sábado, no estádio do Maracanã. Não importa a cor da medalha, seja prata ou ouro, o Brasil é o recordista olímpico. Já chegou ao pódio 6 vezes. Já são 3 medalhas de prata nos Jogos de 1984, 88 e 2012. E 2 de bronze, 96 e 2008. Neymar também entrou para a seleta galeria de jogadores com 2 medalhas, ao lado de Marcelo, Thiago Silva, Alexandre Pato, André Cruz e Bebeto, já que uma vez que a seleção está na final, ganhou pelo menos a prata. Agência Rádio Web, Jogos Olímpicos Rio 2016. Felipe Osboril. Aí, os comentários da Globo, né? E Galvão disse, o Casagrande perguntava a Galvão, e aí, Galvão, e a seleção? Disse, olha, Neymar, tá, puxa, a seleção é Neymar. Sinceramente, tem cada coisa. Tem cada coisa que, pelo amor de Deus, né? Mas vamos torcer. Vamos torcer porque ainda, atenção aí, olha aí. Ainda não temos a medalha de ouro, né? Nessa competição futebol. Não temos. Na competição futebol masculino nós não temos medalha de ouro. Então, esperemos que a gente possa nos encontrar com a Alemanha. E a Ilso, Alemanha aí de novo. Seria um gosto maravilhoso se a gente pudesse decidir a medalha de ouro com a Alemanha e ganhássemos da Alemanha, né? Não devolvendo os 7-0, que é muito difícil. 7-1, aliás, que seria muito petulância, né? Nós brasileiros, mas pelo menos dessemos aquela salavancada boa na Alemanha, e aí seria muito bom, viu, doutor Dinardo, se nós nos encontrássemos, o Brasil e a Alemanha encontrassem, né? Se encontrassem na final, né? Da medalha de ouro nessas Olimpíadas. Seria bem interessante, né? Seria assim, o ápice e a parada acho que nesse dia o Brasil parava novamente para assistir esse negócio. Pereira, na verdade a gente sabe que tem esse gosto fica para o brasileiro, mas pode até acontecer nos Jogos Olímpicos, Pereira, mas na seleção principal
pelo menos atualmente, dificilmente isso vai acontecer, embora o pessoal costuma dizer que futebol é uma caixinha de surpresa, mas eu não acredito numa goleada semelhante a essa na seleção principal, não. A Olímpica pode até acontecer, Pereira. Pois A Alemanha hoje é superior ao Brasil. Tá bom, não precisa isso não. Olha, a Panificadora Serve Bem, o melhor pão da cidade. Abrimos aos domingos e feriados com grandes sortimentos de mercadorias, peixes, bacalhau, carne de sol, bolo de todos os sabores, pamonha, canjica. E o melhor de tudo, um ótimo atendimento. Panificadora, saiu da linha aí, né? A Panificadora Serve Bem, Alto Capanema, Souza, Paraíba, organização do meu amigo Viana. É verdade, ó, vixe, não dá certo não, aconteceu algum problema aí, tá acontecendo aquilo que nós imaginávamos, né? Mas é isso. Olha, cirurgião plástico é Dr. Paulo José, cuidando bem da sua autoestima, especialista em implantes de seios, lipoaspiração, redução de abdômen, redução de seios, o lifting de seios, que é aquela puxadinha despretensiosa, cirurgia das orelhas, implantes de glúteos, abdominoplastia, tratamentos estéticos e oferece intervenções reparadoras. Dr. Paulo José, seu cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima, consultório no Hospital Santa Terezinha. Basta você ligar agora no 3522-1777 ou então, se preferir, 99138-8587. E amigo empresário, não passe sufoco com as preocupações contábeis e tributárias de sua empresa. A Ferconte tem uma equipe com mais de 20 anos de experiência na assessoria e consultoria do seu empreendimento, seja micro ou pequena empresa. Ferconte Fernandes Contabilidade, responsabilidade e seriedade com a sua empresa. O telefone é o 3522-1737 e vamos agora à nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. O debate aberto com quem é notícia. Olha, como tá acontecendo toda quarta-feira, a gente fez aí um contrato, né, com o doutor Dinardi, contrato milionário, né, doutor Dinardi? Esse contrato nosso, né? Milionário, não sei nem como é que eu vou pagar, mas nós tivemos esse contato, né? Para que ele pudesse se dispor, né? Doutor Dinardi é advogado, é contador, é professor da Universidade Federal aqui de Souza, e ele está se disponibilizando, evidentemente, toda quarta-feira, tirar um pouco do seu tempo, passar um pouco do seu conhecimento para a gente debater, evidentemente, esses assuntos importantes que é democracia. E o assunto de hoje na democracia, que nós estamos tratando desses assuntos aqui durante esse período eleitoral, é Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu vou falar numa linguajar bem chula aqui. Que diacho é isso, doutor Dinardi? Boa tarde. Boa tarde, Pereira. Boa tarde, Dinha. Boa tarde, Valdeni. Boa tarde, Daniel, que me socorreu ali fora, né, Daniel? Oi, rapaz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Na verdade, começo brincando, né, Valdemir? Você viu que as profissões que ele me dá é tudo com dor no final, né? É contador, é professor, é doutor, entendeu? É tudo com dor no final, então é pra sofrer mesmo. Na verdade, Pereira, o que a gente tá fazendo é dando continuidade à nossa temática de democracia, de falar um pouco dessa República Federativa do Brasil, né? Pegando essas Olimpíadas, que muita gente tá aí sendo patriota, cantando o hino nacional, levantando a bandeira. Até meu filhote Enzo, de 5 anos, né? Esse final de semana assistindo os Jogos da Olimpíada, quando acontecia um gol. E aí? O moleque olhava pra mim e gritava: Brasil, ziu, ziu, ziu. Eu digo, onde foi que esse menino aprendeu isso, né? Então, eu acho que nada mais importante, né? Do que a gente falar um pouco sobre isso. Semana passada falávamos da questão do orçamento. Onde a gente explicou sobre aquelas 3 leis, né? O PPA, LDO e a LOA. Isso. E aí eu venho trazer uma coisa que não é uma novidade, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a chamada LRF, que inclusive aí tá complicando a vida da nossa muita presidenta, né? Nossa presidenta. Ela está justamente tendo esse problema em virtude das pedaladas fiscais, e a lei pegou ela, né? Exatamente, inclusive que teve as contas reprovadas pelo TCU, né? Então isso é uma lei que na verdade foi discutida e foi aprovada, sancionada e passou a viger desde 2000. Então olhe que nós temos algo que já está com 16 anos, daqui a pouco completa a maioridade. E o que é essa Lei de Responsabilidade Fiscal? Em resumo, a gente vai explicar algumas coisas detalhadas, mas eu já diria que nada mais é de que um dispositivo legal, uma legislação, uma norma
que obriga os nossos gestores ou qualquer pessoa que venha manusear com recursos públicos, bens ou serviços, ser probo, ter probidade, na verdade, ter equilíbrio, ter planejamento, só efetuar um gasto conforme uma receita, ou seja, ser um bom gestor financeiro. Ter o controle, né? Exatamente, ter o controle, né? Eu costumo dizer o seguinte, que bom que as pessoas passassem a se importar com a questão financeira, né? Em casa e depois também nas instituições públicas, porque a gente pode dizer que com o avanço do acesso hoje em dia, a conectividade, quase todo mundo tem um smartphone na mão, quase todo mundo tem acesso às redes sociais. Thaís, você pode curtir e seguir a Câmara dos Deputados Federais, o Senado Federal, de uma forma geral. Então você todo dia recebe notícias, atualizações, pode acompanhar as contas públicas de qualquer ente estatal. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio com esse foco. Qual é o foco da lei? Primeiro, nós temos que seguir os princípios. Os princípios da administração pública, em resumo, são 5, a gente pode dizer, né? Legalidade, isso significa dizer que tudo que é feito na esfera pública tem que ser através de lei, não pode ser sobre a vontade de um gestor, é tudo através de lei. Alguém tem vontade de gastar e vamos gastar, né? Não é assim não. Na gestão pública não ocorre isso. Não, veja só, nós no setor privado, nós temos a liberdade de fazer o que quisermos. Só não podemos cometer nenhum crime, tá? Na esfera pública não é bem assim. O gestor está amarrado, está atrelado à legislação, né? Eu me lembro que uma vez eu numa palestra na universidade, a gente falando sobre isso, e um determinado político, quando terminou a palestra, disse: mas rapaz, tá um caso sério, não dá mais pra gente administrar. Eu disse: mas por quê? Ele disse: porque hoje em dia tudo que a gente quer fazer, o Ministério Público tá em cima, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí eu olhei pra ele e disse: olha, eu não sei se alguém já te disse, mas a administração pública é baseada na legalidade. E o Ministério Público é o fiscal da lei. Então o Ministério Público não está querendo ser prefeito ou administrar. Ele está cumprindo a função e o papel do MP, que é, na verdade, acompanhar a aplicação da lei. Então, eu já tenho visto, doutor Nato, desculpa eu interromper o senhor, mas já que o senhor entra nessa temática, já tenho visto alguns gestores de falarem o seguinte: então o Ministério Público quer ser o prefeito. Você já ouviu falar essa frase? Na verdade, esse foi um comentário com um determinado agente político após uma palestra na universidade, um encontro, conversando numa roda de amigos, disse isso. Aí eu fui e indaguei ele, eu disse: olha, professor, até brinquei com ele, né? Olha, professor, não sei se o senhor sabe, mas o senhor está fazendo uma reclamação, eu acho que por desconhecimento. Porque, na verdade, quem está na esfera da administração pública e segue princípios, um deles é a legalidade. Então você não pode fazer o que você desejar ou o que o seu grupo desejar. Você tem que fazer o que a lei determinar. E entre elas, as principais é justamente o PPA, a LDO e a LOA. É por isso, inclusive, Pereira, que essas leis, elas não são exclusivamente discutida e aprovada dentro de um único período por aquele gestor e para a execução daquele gestor. Não. Ele é sempre com um mandato contínuo. Na verdade, o PPA, ele começa numa administração e o que for aprovado, ele segue para a próxima administração nas 3 esferas. Perfeitamente. Então isso significa dizer que a gente tem essa continuidade. Sem falar que os outros princípios são a impessoalidade. Então, o prefeito não está ali, ele, né? Na verdade, é o município. A moralidade, a publicidade, que falávamos aqui, você deu o exemplo, inclusive, de Antônio Mariz. Foi. Então, na verdade, isso precisa ser público, porque isso é público, é nosso. E por último, o princípio da eficiência, que alguém poderia dizer assim: não, mas aí, não é só na esfera privada que a gente precisa ser competente e eficiente? Não. Quer dizer, porque o dinheiro é público, eu não tenho que ser eficiente, eu tenho que gastar da forma como eu bem entender, né? Ainda hoje eu estava vendo um artigo e de críticas aos gastos dessa Olimpíada, porque não existe publicidade. Assim, estão realizando as Olimpíadas, vamos dar 40 bilhões e deixa que eles realizem aí, se eles pedirem mais a gente vai dar. Não é assim. Isso é dinheiro público, precisa ser explicado e é exigível que essas pessoas que estão realizando realizem com eficiência. Ou seja, a lei obriga. A lei obriga. Tá aqui os 5 princípios. Detalhadamente todos os gastos. E que prove que foi eficiente. Primeiro, para isso, Pereira, que nós temos uma lei das licitações. Para que eu consiga executar
com a melhor qualidade, sendo possível, o menor custo. Menor custo. Doutor, e justamente o que se trata da lei da responsabilidade fiscal, justamente a transparência, né? Que é um dos princípios, né, da administração pública. Sendo esse um dos princípios, então os gestores são obrigados, né? São obrigados a trazerem à tona, por isso que hoje são criados os famosos sites de transparência, onde todos os gastos são feitos e são colocados ali em tempo real, para que o cidadão de qualquer lugar que queira pesquisar e acompanhar, está ali à sua disposição. Então faz parte, a transparência é um dos princípios da lei da responsabilidade fiscal. Isso, na verdade a gente costuma brincar, a gente diz, olha, nós temos 5 pilares da lei de responsabilidade fiscal e nós temos 10 mandamentos. Os 5 pilares, o primeiro é a ação planejada. Então não dá para se fazer nada sem planejamento, e é para isso que existe o plano plurianual. Segundo é a prevenção de riscos e correção dos desvios. Porque eu tenho fiscal. Isso, exatamente. Eu tenho que prever os riscos que podem acontecer com minhas ações administrativas e tenho que fazer a correção dos desvios desses riscos para não causar prejuízo. Exato. Segundo, para não afetar, é importante ou afetar de forma que não quebre a estabilidade e que eu não saia do planejamento. Então eu preciso ter ações, na verdade, que eu possa manter um equilíbrio fiscal. Isso é importante. Ora, imagine você que é um cidadão, vai tomar um dinheiro emprestado no banco, observe que o banco pergunta a sua renda, seu patrimônio, quantas pessoas tem na sua casa, quanto vocês gastam, se tem filhos que pagam escola, e você me pergunta, por quê? Mas para que o banco quer saber tudo isso? Por uma coisa muito simples, ele quer saber se você tem uma renda equilibrada, uma receita e uma economia domiciliar regrada, para ver se sobra algum dinheiro que dê para você pagar aquele compromisso. Exatamente. O Brasil funciona da mesma forma, gente. Então os investidores, porque a gente precisa buscar recursos lá fora, a gente não vive apenas exclusivamente das receitas tributárias, só que lá fora só vão emprestar, ou lá fora só vão vir investir nessa Casa Brasil se eles observarem esse equilíbrio fiscal, tá? E por último a gente tem o cumprimento das metas e de resultados. Ora, se eu planejo, eu estabeleço metas, e dessas metas eu aguardo o resultado, eu preciso ver se isso está sendo cumprido, tá? Exatamente. Então eu tenho que mantendo e restringindo os possíveis desvios sempre nas ações governamentais. E para que eu vou fazer tudo isso? Bem, aí eu vou fazer tudo isso para eu ter um Estado eficiente. E se eu tenho um Estado eficiente, eu vou estar retornando para o cidadão, tá? Aquele tributo que ele recolheu de forma direta ou de forma indireta. Então a lei de responsabilidade fiscal é um dos mecanismos que pode nos conduzir a isso. Muito bem, conversando com o doutor Dinarte Fernandes sobre lei de responsabilidade fiscal, é bom que você entenda como é que isso funciona, porque de fato faz parte do nosso dia a dia. Diga aí, Dinha. Certeza, Pereira. É Vânia Alves, né? Tá parabenizando seu esposo pro aniversário de Lourdes Reximino, doutor né? Reximino. Ganhou um bolo da filha, né? Um bolo na mão. Um bolo, rapaz. Sabor, chocolate. Eu acho que os moranguinhos por cima que eu tô vendo aí, eu acho que sim. Esse bolo aí tá muito enfeitado, viu? Agora eu quero saber quem comeu, quem tava de dieta aí, viu? Foi sabor chantilly. Chantilly. Um abraço pra ele, né? Parabéns, Deus abençoe, entendeu? Graças a Deus. Muito bem. Antes de. Você vai fazer pergunta, Valdemir? Vai. E tá escutando também nossa amiga Edna Melo, né? Lá nos Malhado dos Alves, Dinha. Malhado dos Alves. Olha, deixa eu falar aqui da SIGA Autoescola, que é compromisso com você, responsabilidade com todos, e a novidade é para quem precisa mudar sua carteira de habilitação, está precisando de mudar para categoria D, dirigir motobis. A SIGA divide em até 12 vezes no cartão, viu? SIGA Autoescola com frota nova, Maria Marques, inclusive em grandes novidades para a SIGA Autoescola nos próximos dias, né, Dinha? Vem aí novidades importantíssimas, atenção. Então, fica aí perto da faculdade, Centro de Souza, telefone é o 3521-1706. Siga a Autoescola Souza e São João do Rio do Peixe. E a Cerâmica Dois Irmãos, em Tenente Ananias, Rio Grande do Norte, fabrica tijolos, telhas e lajotas de qualidade com os menores preços da cidade. Então procure meu amigo Costa, Cerâmica Dois Irmãos, em Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Um abraço ao pessoal do Rio Grande do Norte que acompanha o repórter PB aqui para a 104 FM. O telefone para que você possa entrar em contato com a Cerâmica Dois Irmãos, 084 99995 2792.
Deixa eu falar aqui um comunicado do Varejão Autosserviço. Atenção, cliente do Varejão Autosserviço. Pedimos a todos os clientes que efetuaram o pagamento no Banco Postal do Varejão Autosserviço no período entre 4/7 a 12/8 de 2016 que procurem a empresa, pois foi detectado um erro de sistema em algumas operações. Horário de atendimento de 7h30 às 11h30 e de 13h30 a 16h30. Procurar Ranieri. Agradece a compreensão, a direção do Varejão Autosserviço. E vale salientar que o Varejão Autosserviço está com grandes novidades, porque afinal, neste mês de agosto, está completando 4 anos. E no dia 2 de setembro vai sortear muitos prêmios, né, Dinha? Para quem compra lá no Varejão Autosserviço. Se você comprar acima de R$50, vai ganhar cupom e vai concorrer a vários prêmios no Varejão Autosserviço, Dinha. Com certeza, Pedro. Geladeira, tanquinhos, micro-ondas, uma linda moto elétrica e outros brindes, né? Lá vai concurso. Compre e pode ter sua sorte lá nesse dia e ganhar o seu brinde, né? Varejão Autosserviço, Jardim Bela Vista, próxima ronda, aberta aos domingos e feriados até o meio-dia. O telefone é o 3521-17, ou seja, 3521-1017. Esse é o telefone, Valdemir. Pois não, Pereira, antes de direcionar a pergunta, eu quero dizer que algumas coisas mudam e outras simplesmente evoluem. Foi pensando nisso que Vitória Todos e Cobertura vem inovando em instalações industriais, comerciais, de lazer e doméstica, desde o desenvolvimento inicial do projeto até a instalação, oferecendo o que existe de melhor em coberturas, fachadas, letra caixa, revestimento, todo e comunicação visual em geral. Orçamento sem compromisso. Ligue agora 991339581, 996234345 e 981021584 na Rua João Bosco Marques de Souza, próximo ao Regional. www.vitoriatodos.com.br, a pioneira em todos e fachadas em ACM. Dinarta, a gente escuta muito falar na questão da gestão pública no geral, em contratações excessivas, enfim. Eu pergunto, existem limites? Quais os limites fixados para gasto com o pessoal? Alguém que tem estabilidade pode ser prejudicado por conta disso? Enfim, fique à vontade. Excelente pergunta, Valdemir, porque isso é um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que além de ter o controle dos gastos de pessoal a nível municipal, estadual e federal, ou seja, ele limitou o gasto com pessoal dentro do orçamento geral, tá? Além disso, ele ainda tem uma cláusula específica que ele proíbe a contratação nos últimos 6 meses antes do final do mandato, tá? Então vamos lá. O que a gente pode observar? Dos meses de julho agora até dezembro, em praticamente todas as esferas, você vai observar que está proibido fazer gasto com pessoal, fazer transferência, remanejamento de pessoal. A lei proíbe, não estou falando apenas da lei eleitoral, estou falando da lei de responsabilidade fiscal, que ele bloqueia o gestor público para que ele, na verdade, não use a máquina estatal. Aí você vai me dizer, ou quem está em casa vai me dizer, mas eu conheço casos de pessoas que nesse período agora tem isso, tem aquilo. Quer dizer, o fato de você ter algumas situações ainda particularizadas, ela é real, mas a lei proíbe isso daí. E aí o que é que cabe ao cidadão? O que é que a gente pode fazer? O que eu observo muitas vezes, o que a gente falou na segunda entrevista, é que quem melhor deve acompanhar e fiscalizar, fazer esse controle externo, é o cidadão. A gente não pode apenas esperar pela lei. Então, você que está em casa, você que é cidadão, se você tem conhecimento, tá? Cumpra seu papel de cidadão. Se você sabe que a lei proíbe algo e isso está acontecendo, junte todos os elementos possíveis. Não precisa fazer alardo, não precisa ligar para a rádio e fazer aquele, aquelas denúncias que a gente comumente. Eu não vejo necessidade disso. O que eu vejo é o seguinte: cumprir o meu papel com cidadão. Juntei os elementos, tem umas informações, vou até o Ministério Público e denuncio ao Ministério Público. Inclusive, se for possível, peço até que meu nome não apareça na denúncia, já que eu estou levando todos esses elementos ao MP. Que o MP vai investigar, evidentemente. Exatamente. Porque é o seguinte, doutor Dinardo, vamos abrir um parente aqui, porque muitas vezes a gente escuta no rádio, procura o Ministério Público, vai ao Ministério Público. Enfim, como o Ministério Público funciona? Para que ele serve? O cidadão comum,
muitas vezes tem até medo de procurar um promotor. É preciso ter medo? Não, de forma alguma. Para que ele serve ali? Antes de mais nada, a gente precisa deixar bem claro. Todo agente público é um servidor. Olha o termo da palavra, servidor. Ele está ali para servir a coletividade. Então a gente não tem que ter medo de delegado, não tem que ter medo de policial, tratá-los bem, com respeito. Você tá dentro da lei, não margem da lei. Né? Então, delegado, policial, promotor, juiz, seja qual for. Então, eles são servidores públicos, assim como eu, professor, sou. Então, eu estou para servir e devo, na verdade, fazer as minhas atividades dentro também da legalidade. Então, em muitas situações, eu não preciso, e eu acho que não há necessidade que alguém me diga o que fazer. Eu não preciso disso, eu tenho que, na verdade, ter a capacidade de entender qual é o meu papel e cumprir esse papel. E o papel do Ministério Público com a nova Constituição de 88 é um papel importantíssimo, porque ele está ali, na verdade, para fiscalizar e fazer a lei cumprir. Então, se ele toma conhecimento, porventura, de situações como essas que não estão sendo, na verdade, respeitadas, ele tem todos os poderes para iniciar uma investigação, para usar a polícia de uma forma em geral, ou as outras, digamos assim, entidades ou instituições que possam, sejam bancárias, sejam financeiras, sejam de regulamentação de profissões, mas que possam conduzir os elementos para que ele possa, na verdade, iniciar uma ação judicial, tomar as providências e fazer a lei cumprir. Através do Poder Judiciário. E nós, como cidadãos, precisamos ser bem esclarecidos, tá? E, na verdade, usar desse nosso direito e do nosso dever quanto cidadão dentro dos nossos limites também, que nos permite, que a lei nos permite, ou que a legislação de uma forma geral nos permite, tá? Então, pensemos sempre, quem sustenta esse país somos nós, através dos tributos. Então, de forma direta ou de forma indireta, sou eu que sustento esse país, ou um dos que sustenta esse país. Então, esse dinheiro é nosso, ele não cai do céu. O Banco Central não imprime ele aleatoriamente sem nenhum custo. Então, se ele é nosso, eu tenho que ter o mesmo zelo, os mesmos cuidados, como se fosse o meu salário, como se fosse a minha remuneração de casa, e assim agir. Eu acho que é uma questão de esclarecimento, é uma questão de mudança de cultura, é uma questão de educação, tá? Quando a gente tiver essa consciência, a gente não vai se tornar o país mais perfeito e o país do primeiro mundo, óbvio que não, tá? Mas a gente vai mudar um pouco a nossa realidade. Então não é necessário ninguém ter medo do Ministério Público. Não, de forma alguma. Procure se for necessário, que na verdade ele é o fiscal da lei. Isso. Né? E ele faz com que a lei possa ser cumprida, né? Isso. E não burlada, né? Se você tá com o seu problema dificultado aí, então o Ministério Público serve para poder lhe dar a voz, dar direito. Exatamente. Onde você realmente tem, muitas vezes não tem onde buscar. Se dirige até o MP, converse com as secretárias dos promotores, porque lá peça uma audiência. Exatamente. Tá? Muito bem, doutor. Muitas vezes não é só chegar lá e bater na porta, não, né? Muitas vezes talvez é importante que a gente entenda. Que você tenha uma audiência. É importante que a gente entenda o seguinte: primeiro, não adianta você chegar lá só com conversa, né? Então, assim, o MP, na verdade, ele vai fazer o seu papel, mas ele precisa do mínimo de elementos. Então, não dá para eu chegar no MP e dizer assim: doutor, eu soube de um caso de um gestor, seja lá do que for, ou de alguma autoridade que. Sim, mas eu preciso dar elementos ao MP para que ele inicie. Né? Mas se você tem esses elementos, chega lá, estou aqui, doutor, aí você se dirige como cidadão, tá aqui esses elementos para que o senhor possa investigar. Aí você se dirige até o MP, isso aí é a coisa mais comum e natural do mundo, conversa com as secretárias, você pede uma audiência com o promotor, no dia e na hora agendada e atendido, né? Você vai contar o seu fato. Se você quiser, pode pedir para o promotor tomar a termo para que isso fique registrado. Você pode, se quiser, ao entregar essa documentação para o Ministério Público, protocolar. Então, assim, vai depender muito da situação e do que você quer ou o que você não quer, na verdade, aparecer. Mas o Ministério Público está lá, pelo menos até onde eu tenha conhecimento, aqui na nossa região e nas regiões circunvizinhas também. O Ministério Público sempre tem recebido, sempre tem atendido e, dentro do possível, eu observo que realmente isso acontece, né?
O que a gente vê muitas vezes é o uso disso por uma questão política. Então isso atrapalha. Porque muitas vezes o cidadão termina de sair do agendamento do Ministério Público, aí já está numa rádio dizendo que, poxa, como é que o Ministério Público dali em diante vai conseguir fiscalizar mais algo? Vai não. Já sabe que é politicagem, né? E se ele está denunciando algo que o Ministério Público vai investigar, a partir do momento em que ele traz isso para a imprensa e torna público, Pereira, obviamente que quem está cometendo o crime vai tentar esconder, tá entendendo? Então, assim, a gente precisa ter essa capacidade de fazer com que as nossas instituições façam o seu papel, né? Doutor Dinarte, a lei da responsabilidade fiscal nos traz aí essa questão de fazer com que o gestor tenha responsabilidade, que já está dizendo, com aquilo que é público, com aquilo que não é dele, e trate bem aquilo, porque se ele realmente não, ele está no papel certo, ele corre o risco de ser denunciado, né? Existem hoje muitos gestores que estão com problemas muito sérios, até com pedido de registro de suas candidaturas prejudicados, né? Porque estão justamente condenados na lei da responsabilidade fiscal. E agora já até surge o artigo 12 da lei da responsabilidade fiscal diz isso, o artigo 13 dá isso, mas o artigo 11, se não houve dolo, não houve prejuízo, se não roubou, aí o cabo já tem essa facilidade de não ter problema com a justiça, enfim. São essas questões que a gente escuta hoje todo dia, que agora essa lei está na moda, né? Na verdade, a gente precisa dizer que o direito, ele não é algo, digamos assim, ele absoluto. Não é algo não. Ele não é engessado. Não é engessado. Ele não é algo perfeito. Ele é interpretativo. Na verdade, a gente vive em constante interpretação, nós que operamos o direito, nós mudamos o nosso pensamento e a realidade social nos faz enxergar situações, e isso é uma construção social. Afinal, o direito, ele vem do berço social, das relações entre indivíduos, e cresce todo a uma hierarquia até se tornar uma lei, né? Algo, na verdade, que possa ser cumprido por um dispositivo legal. Então, isso é natural que aconteça. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, na verdade, antes mesmo de ser lei, a gente precisa exigir isso da sociedade. Então, por exemplo, eu vou falar aqui alguns mandamentos da lei de responsabilidade fiscal que às vezes eu digo assim, poxa, eu precisaria colocar isso na lei? Então vamos lá, sem citar os artigos que não há necessidade. Ele diz, em um dos dispositivos, não terás crédito orçamentário com finalidade imprecisa nem dotação ilimitada. Então, assim, eu não posso dar um cheque em branco a um gestor público para ele fazer o que quiser no valor que ele quiser. Isso é óbvio. Claro. Eu pergunto, você, pai de família, chega pro seu filho e diz, meu filho, tá aqui o cartão. Faça o que você quiser, meu filho. Gaste, meu filho, com o que você quiser e até quanto você quiser. Quer dizer, isso não é sensato. Não. Então, por que é que isso tem que existir na esfera pública? Perfeitamente. Vou dar outro exemplo. Ele diz mais ou menos o seguinte: não farás investimento que não conste no plano plurianual. O plano plurianual é uma espécie de planejamento dos programas e ações fiscais para os próximos 4 anos, para que a sociedade tome conhecimento de como as coisas irão acontecer. Então, assim, eu não posso permitir que um outro gestor que assuma chega e faça algo que não estava programado. Quer dizer, é aquela brincadeira. Você não pode mudar a regra do jogo durante o jogo. É verdade. A sociedade já aceitou, já combinou aquela programação. Aí chega alguém e diz, não, vamos esquecer tudo isso aqui porque eu quero fazer isso aqui. Quer dizer, é umas coisas às vezes que nós que vivemos na academia discutindo, quando a gente pega esses dispositivos legais, a gente recebe esse choque e diz, ok, a lei tá bacana, mas eu me pergunto se eu precisaria dessa lei. Será que nós não já poderíamos ter um nível de educação que sentisse que isso aqui é óbvio? Olha outra coisa bem interessante. Ele diz assim, não criarás nem aumentarás despesa sem que haja recurso para o custeio. Isso é outra coisa óbvia. Como é que eu, pai de família, ganho R$1.000, gasto R$2.000 e de repente eu penso com minha esposa, oba, vamos ali numa concessionária comprar um carro de R$20.000. Mas aí é aquela história, como é que eu vou aumentar uma parcela mensal se eu não tenho de onde tirar o dinheiro para pagar aquela parcela? Perfeitamente. É outra coisa óbvia dentro do equilíbrio, dentro de um planejamento financeiro. Então, assim, a gente que brinca muito com finanças e que
discute finanças e estuda finanças, pra gente isso é tão taxativo que eu digo, não precisaria de uma lei para isso. Precisaria sim que os nossos gestores tivessem o compromisso, a seriedade e a responsabilidade com a coisa pública. Muito bem. E além do mais, que a sociedade não apenas, na verdade, esperasse isso dele, mas fiscalizasse, tá? E exigisse e retirasse do meio político os cidadãos que não cumprem isso. Muito bem. Tudinato, obrigado. Quarta-feira novamente aqui, né? Quarta-feira novamente, se Deus quiser, estaremos assim, se Deus assim nos permitir, né? Com fé em Deus, Ele irá permitir, com muita saúde, muita paz, e vamos mais uma vez falar aí um pouco para que a gente possa contribuir para a democracia. Muito bem, sempre em nome da Perconte Fernandes, contabilidade, responsabilidade e seriedade com a sua empresa. 17h52, em nome do médico oftalmologista Dr. José Vicente, atendendo todos os dias à tarde em sua clínica de olhos na rua Bento Freire, 37, Gato Preto, a partir das 14 horas. Marque a sua consulta pelos telefones 3521-2623, 3522-1924. 17h52, em nome de Energisa, ligada na sua energia. Oi, Beth. Sobre a sua conta de luz, o que você pode falar dela? A. O prazo entre recebimento da conta e o vencimento é adequado? B. Sua conta é fácil de entender e vem sem erros? C. Tem opções de data do vencimento? D. Pode ser paga em diversos locais, até em débito automático. E. Todas estão corretas. É de Energisa. Para a Energisa, melhorar a sua vida é o X da questão. Energisa, ligada na sua energia. E a aceitação da Clínica da Família em seu segundo ano de existência nos faz mais responsáveis pela saúde de Souza e região, ofertando sempre mais pelo menor preço. Consultas com especialistas, exames de imagens e laboratórios por preços que todos podem pagar. E você já sabe, a Clínica da Família fica bem no centro da cidade de Souza, na rua Dom Bezerra, centro da cidade. O telefone é o 3522-3035. Não esqueça, Clínica da Família. Ei, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem R$9? Sabe o que pode acontecer com menos de R$9 por dia? A realização do seu sonho de ter uma Bis 0 km. Com a entrada de R$900 e parcelas de só R$269,62 pelo Banco Honda. É isso mesmo. Entrada de R$900 e parcelas de apenas R$269,62 pelo Banco Honda. O que dá menos de R$9 por dia. E uma Bis 0 pode ser sua. E aí, vai perder essa oportunidade? Vai vacilar? Vá agora mesmo até uma loja Pau Brasil Motos mais perto de você e garanta a sua. Pau Brasil Motos, mais uma empresa do grupo Pau Brasil. No trânsito somos todos pedestres. Infesadas, cursos profissionalizantes e de informática. Vem pra cá, se profissionalizar. Seu futuro começa aqui. Infesadas é sensacional. Quem entra aqui sai um profissional, com métodos novos e aprimorados. Aqui os alunos não ficam cansados e a cada dia mais interessados. Infoexatas, matricule-se já. Telefone 839-9105-7292 ou 98212-4446. Na rua Rui Barbosa, número 30, Centro de Souza, Paraíba. Doutor Valmir Braga, seu cirurgião buco-maxilo-traumatologista, odontólogo, realizando atendimento hospitalar, pessoas especiais. Você pode marcar sua consulta no 3521-2501. E vale salientar que doutor Valmir Braga acaba de concluir o seu curso de implante de dente. Ó, está afinadíssimo, viu? Você poderá agendar sua consulta no 3521-2501. E ele fez ultimamente uma cirurgia inédita em Souza. Daqui a uns dias ele vai trazer aqui detalhes para você e você vai entender melhor, porque um grande profissional, o doutor Valmir Braga. E devo trazer mais informações aqui. Comunicado do Varejão Autosserviço. Pedimos a todos os clientes que efetuaram o pagamento do Banco Postal no Varejão Autosserviço no período entre 4/7 a 12/8 que procurem a empresa, pois foi detectado um erro de sistema em algumas operações. Horário de atendimento 7h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30. Procurar Ranieri.
agradecemos a compreensão, a direção do Varejão Autosserviço. Olha, a informação boa que nós temos aqui é que pesquisadores brasileiros criam, partículas inativas do vírus do HIV, que é a AIDS. Isso quer dizer o seguinte, poderá trazer aí um alento, cura dessa peste que tem evidentemente trazido transtornos infinitos para a população mundial, Então vamos agora à informação a partir desse instante. Enquanto o arquivo aqui não abre da informação, eu quero trazer para você que a concessionária Pau Brasil Motos vá de Honda. Você já sabe que quer andar numa Honda nova, tem que ir à concessionária Pau Brasil Motos. Lá você vai encontrar a moto dos seus sonhos, com certeza. Agora sim, vamos à nossa informação. Vamos voltar aqui um pouco para a gente ouvir inteiro. Um estudo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas desenvolveu partículas capazes de impedir que o vírus HIV contamine as células humanas. O trabalho, coordenado pelo pesquisador Matheus Borba Cardoso, foi feito a partir de nanopartículas, que são 100 vezes menores do que o diâmetro de um fio de cabelo. Segundo Matheus, a superfície dessas partículas foi modificada para atrair o vírus da AIDS e, assim, evitar a contaminação das células humanas. A partir dessa modificação superficial, fazer um teste de inibição viral, ou seja, o vírus ele tem que infectar a célula, ele interage com a célula e acaba entrando para a célula. O que essas nanopartículas eram capazes de fazer? Elas eram capazes de inibir com que o vírus infectasse a célula, com que o vírus entrasse dentro da célula. Por enquanto, os experimentos são realizados em testes in vitro, mas duas possibilidades de aplicação das nanopartículas em humanos já estão sendo estudadas pela equipe de pesquisa. Uma delas é o uso das nanopartículas para descontaminar bolsas de sangue infectadas pelo vírus HIV. Outra possibilidade é o diagnóstico precoce com o uso de partículas fluorescentes, que iriam facilitar a visualização do vírus. Segundo Matheus Borba, no futuro, essas partículas podem ser utilizadas em associação com medicamentos e ajudar no combate aos tumores. Essa possibilidade já foi testada em laboratório. Onde a gente conseguiu fazer morte seletiva. Então a gente usou uma nanopartícula que tinha poros, dentro desse poro a gente colocou um fármaco e na superfície a gente botou uma coisa que a célula tumoral gosta. E a gente levou as partículas especificamente até o tumor e a gente matou 80-90% das células tumorais, enquanto que a mesma célula só que sadia, ela praticamente não morre. Matheus Borba afirma que o próximo passo seria desenvolver experimentos em animais para só depois fazer testes em humanos. Mas diante da falta de recursos, a equipe está em busca de parcerias para dar continuidade ao projeto. Então tá aí a informação, muito boa informação, viu? Muito boa. Boa tarde, boa noite, meu caro Valdemir. Pois é, Pereira, a todos um bom final de tarde e um ótimo início de noite. Aliás, Daniel, boa tarde. Até amanhã, Pereira. Até logo, Dinha, frase do dia. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Uma boa noite. Boa noite. Vem aí o programa da Assembleia de Deus, a Bíblia no ar. Mas não desligue, fica online. repórterpb.com.br e até amanhã. Tchau. O programa exibido é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade total de seus produtores e idealizadores. Você ouviu Folha do Sertão no rádio. Seu programa de entrevistas e notícias pela 104 FM. Mais informações: www.folhadosertão.com.br. Quem vê, acredita. 104 FM.